Olá! Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso querido canal, Peregrino Marcelo, para mais uma palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida neste dia. E hoje a palavra que eu quero estar aqui trazendo é sobre a importância de nós não ficarmos nos comparando com ninguém. Muitas pessoas, infelizmente, elas acabam caindo num laço de ficarem assim admirando de tal forma determinado pregador ou cantor gospel ou um outro cristão, a ponto dela falar: nossa, eu sou realmente um nada, eu sou tão pequeno, nunca que eu seria assim tão espiritual como aquela pessoa. Olha, nós não devemos cair nesse laço de fazermos tais comparações. Sabe por quê? Todos nós, absolutamente, somos constituídos pela mesma natureza caída. Todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus obstáculos, todos têm as suas fraquezas, todos têm as suas lutas, todos têm as suas batalhas. Existem sim aquelas pessoas que muitas vezes elas gostam de parecer que elas desceram do céu. Mas o único que veio do céu é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Parece que existem pessoas que elas não têm os mesmos problemas dos meros mortais, estão acima, né? Não enfrentam os mesmos dilemas, não enfrentam nenhuma luta, estão sempre assim, com a espiritualidade, com a fé sempre no alto, não oscilam, estão sempre assim, não parecem, enfim, de maneira alguma que são como as outras. Daí a pessoa se vê, não é? Assim tão, nossa, eu sou uma formiguinha para aquela pessoa, né? E não, nossa, olha como é espiritual. Meu, olha, a gente tem que parar com tudo isso. Olha, isso, como eu disse, é um grande equívoco essa forma de pensar, porque todos nós somos constituídos da mesma natureza caída. E todos nós somos dependentes do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa salvação. E muitos transformam, inclusive, a sua vida espiritual num trampolim para a autopromoção. Porque se eles passam a noite orando no monte, se fazem determinados dias de jejum, depois estão falando disto e estão apontando o dedo para quem não faz. Ou seja, essa pessoa ela está simplesmente querendo se promover, dizendo: não, olha, eu sou super espiritual, você não faz isso é porque você não é uma... Quer dizer, coisas assim absurdas. É o farisaísmo. Agora, olha, eu tenho um livro aqui que eu acho muito interessante, Superando a Tristeza e a Depressão com Fé, de Richard Baxter, editora Vida Nova. Esse autor escreveu esse livro séculos atrás, mas ele disse algo tão maravilhoso nesse livro que eu achei de uma sinceridade que muitos não têm, porque muitos nunca admitem que erram, nunca admitem que são equivocados, eles acham que se eles fizerem isso, eles vão estar se rebaixando, quando muito pelo contrário, eles vão estar apenas mostrando que são humanos, mas não, eles acham que eles não podem mostrar que eles têm, de repente, pelo cargo eclesiástico que eles ocupam, que eles não têm as mesmas possibilidades de falhar, de se equivocar como qualquer um de nós. Olha o que disse esse autor, Richard Baxter: a ignorância de uns aumenta o medo e a tristeza de outros. Pensam ao ouvir nossa oração, ao ler nossos escritos, que somos melhores do que na realidade somos. Assim consideram a si mesmos ímpios, por julgarem não possuir a mesma capacidade que supõem termos.
Ao passo que, se convivessem conosco, perceberiam nossas falhas. Se nos conhecessem como conhecemos a nós mesmos, ou tivessem acesso a todos os nossos pensamentos pecaminosos e tomassem conhecimento da disposição ao vício que temos em nossa testa, seriam curados desse erro. Puxa vida, isso é espetacular, essa descrição. E é justamente isso. Nós temos que parar de ficar se comparando ou idolatrando pessoas. Nós temos sim que, e a partir do momento que a pessoa fica se comparando e idolatrando, ela está se diminuindo assim no sentido de achar, não, eu nunca posso fazer nada. Só os outros podem. Eu nunca posso fazer nada na obra de Deus. Os outros sim, não, eu não sou espiritual como ele. Não, para com isso. Porque, em primeiro lugar, vamos para Romanos 3, 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como diz outras traduções, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Ninguém veio do céu. O único que veio do céu e que está acima de todos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O único que veio do céu e está acima de todos é o Senhor Jesus Cristo. Este sim está acima de todos. O nosso querido e Salvador Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, né, ele nunca também se colocou como uma pessoa assim que estava acima dos outros, que não enfrentava as mesmas lutas e dilemas. Muito ao contrário, ele diz aqui em 2 Coríntios 12, verso 7, de uma sinceridade tremenda, onde ele diz: e para que não se ensoberbecesse, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele é de uma sinceridade tremenda. Ele fala: olha, o Senhor permitiu, diante das revelações grandiosas que eu tive, para que aquilo não subisse na minha cabeça, eu ficasse arrogante, um espinho na carne. E ninguém sabe ao certo o que é esse espinho. Existem sim teorias, mas ninguém sabe. Então não adianta cravar isso, não, ninguém sabe. Mas o detalhe, a fim de que não me exalte, para que eu não fique arrogante, porque o Senhor, ele resiste ao soberbo. Então eu não queria jamais que Paulo, um escolhido seu, para fazer a grande obra de evangelização aos gentios, ao resto do mundo, que quando fala gentios é o mundo, né, que são todos, não são judeus. E o Senhor precisava de Paulo sempre sóbrio, porque a arrogância, a pessoa sai da sobriedade espiritual. E a humildade mantém a pessoa com os pés no chão, sabendo que ela é completamente dependente de Deus e tudo é Deus na nossa vida. E ele admitiu que tinha esse espinho na carne. A gente não sabe que espinho que era. Como eu disse, existe possibilidade, seria um problema nos olhos, seria alguma doença, seria... Não, ninguém sabe. Mas aquele espinho ele admitiu que tinha, e a graça do Senhor era suficiente para ele enfrentar tudo aquilo, e ele entendeu que aquilo era até para o seu crescimento espiritual, porque o poder de Cristo repousava sobre ele, ele se tornava o que? Dependente de Cristo, porque a soberba é começar a se achar melhor, autossuficiente aí, né? Melhor que todo mundo, autossuficiente. Então, veja bem, a palavra de Deus,
uma outra passagem também muito interessante, porque às vezes as pessoas também não é só com. Às vezes é com as pessoas que a Bíblia mostra. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas aquele era o Elias, aquele era o Paulo, aquele era o Eliseu, aquele era o Pedro, aquela era a Maria. Ou seja, como se fossem também pessoas que vieram do céu e não vieram. E a própria palavra do Senhor, ela diz isso de forma clara, essa coisa de cortar esse pensamento de se achar sempre impossibilitado de fazer qualquer coisa, porque não, eu não sou como o outro, não sou como fulano, não sou. Não. Olha lá, em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Então, o que fala aqui do Elias, né? O Elias, o homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo, né? Ele era um homem semelhante a nós. E daí fala, ó, sujeito aos mesmos sentimentos. Isso quer dizer o quê? Sujeito aos mesmos problemas que a gente tem. E quando a gente vê a vida de Elias, ele tem um momento que ele fica meio que depressivo, ele chega a pedir a morte. Então, diante das situações, né, que ele esperava, de repente, que as coisas acontecessem de uma forma e acontecem de outra, e ele fica sem entender, e ele chega para o Senhor e fala, Senhor, chega, me mata. Quer dizer, é um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas o Senhor cuidou dele. O Senhor o curou daquela situação de tristeza. O Senhor deu novos projetos a ele naquele momento da sua vida, quando ele imaginou que realmente a vida já não tinha mais caminho para ele. E assim é o Senhor. Ele sempre aponta um caminho, ele sempre tem uma saída para aqueles que clamam a ele. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Então a palavra de Deus em nenhum momento ela coloca os seus heróis, vamos dizer assim, como pessoas fictícias, porque pessoas fictícias são pessoas que não têm problemas, que não têm espinhos, que não têm lutas, que não estão lutando contra a sua própria natureza, porque todos nós temos que enfrentar as nossas contradições. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, sobre esse conflito, quando ele diz no verso 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura seja do vosso querer. Então esse conflito vai existir até o último dia que nós tivermos essa terra. Agora, no Senhor nós temos a vitória. Ele nos faz vencedores em cada situação da nossa vida. O Senhor, Ele nos capacita. Veja quando o Senhor chamou Moisés. Moisés falou, Senhor, não envia outro, eu sou pesado de língua. Não, mas era ele que o Senhor havia escolhido e Deus o capacitou. Jeremias, quando o Senhor falou, Jeremias falou, não, eu sou como uma criança. Não, não fala isso não, você é como uma criança, porque o Senhor o estava chamando. Enfim, todos nós, o Gideão também, né, ele sentiu, não, mas eu sou o menor da minha casa e a minha família é menor lá da tribo de Benjamim, não é? A qual ele era. Então, você veja que os chamados de Deus, eles sempre vão enfrentar esse tipo de coisa, de se acharem inferiores, não é? Sempre vai ter isto, mas tudo é Deus, tudo é o Senhor na nossa vida.
tudo é o Senhor quem vai capacitar. O próprio Josué, né, claro, com a missão daquela, temeu e falou: Senhor, não é? Ele com receio, o Senhor falou para ele: não temas, apenas se esforce, pratique a palavra, e eu serei contigo. Então toda a questão é a gente confiar em Deus. Não é você ficar se comparando com ninguém, você ficar achando que você não é aquela pessoa que aparenta aquela super espiritualidade. Olha, para com isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém veio do céu. Só o Senhor Jesus veio. Grandes homens de Deus enfrentaram também grandes lutas, grandes conflitos internos dentro de si, como a gente viu o apóstolo Paulo. A própria Bíblia fala: Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ou seja, não era nenhum super-homem. E a melhor coisa que tem é nós entendermos que a gente não precisa jamais vestir uma capa. Porque a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela tem que ser a mesma aonde nós estivermos, né? Nós não vamos vestir uma capa. Se estamos na igreja, vestimos uma capa. Ah, mas quando estou em casa já eu tiro a capa, não preciso vestir, não. O que nós somos dentro da igreja, nós somos dentro da nossa casa, nós somos, enfim, dentro do nosso emprego, por aí vai. É sermos verdadeiros, procurarmos sim a cada dia, né, melhorar, não se conformar, né, com este mundo, como diz lá em Romanos, capítulo 2, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este é o caminho, é não se conformar, mas estar renovando a mente na palavra de Deus. Agora, isso não significa que nós não podemos ter uma visão de admiração, não é? Isso não significa que não podermos admirar as pessoas que são de Deus de uma forma positiva, né? Mas tendo-as muitas vezes como exemplo e tudo mais. Mas nunca termos aquela ideia de falar: não, aquela pessoa, ela é... Não, existem pessoas que têm seus dons, que Deus deu, o Espírito distribui segundo lhe apraz, mas tudo é dom. Dom é um presente de Deus, não é... Não, porque aquela pessoa é melhor que eu. Não é nada disso, é dom que o Senhor entrega conforme lhe apraz. E isso não deve, naquele que recebe o dom, gerar um espírito de arrogância. Lembre-se que o Senhor resiste ao soberbo, por isso ele não queria ver, de maneira alguma o Paulo soberbo, por isso ele colocou até o espinho na carne lá. E 1 Coríntios 4, verso 7 diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Ou seja, tudo que nós temos, a gente recebeu. Entendeu? Nós não temos nada. Tudo nos foi dado. Então como que a pessoa vai se vangloriar? Pois quem é que te faz sobressair? É Deus. Tudo que nós temos, a gente recebeu de Deus. Portanto, toda glória e honra seja ao doador de tudo que nós temos, que é o Senhor, que é Deus. Toda glória seja dada somente a Ele. Portanto,
Essa palavra, o Senhor, eu quis trazer aqui no nosso canal, porque a palavra de Deus, ela está nos ensinando a sermos pessoas que venham a estar apegadas a Deus, apegadas ao Senhor. E isso não significa vestir uma capa e dizer, não, eu sou um super-homem, eu não tenho os dilemas de ninguém, eu não sou como os outros, não é nada disso. Seja apenas servo de Deus, busque a Deus. Seja um servo de Deus, diga eu sou servo de Deus e nada mais. Quero andar com Ele, quero aprender dEle. Aquilo que Ele me dá, eu quero estar transmitindo a palavra. E quanto mais você transmite a palavra, quanto mais você é instrumento de Deus, mais o Senhor vai lhe acrescentar. É isto. Mas nunca vestindo uma capa, nunca querendo dizer, olha, não, eu nunca erro, eu não tenho equívocos, tudo que eu falo, não, eu sou perfeito. Não. Somos todos dependentes de Deus e somos todos carentes da graça de Deus, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos carecem da misericórdia de Deus, nós só podemos estar na presença de Deus pela misericórdia dEle. Ninguém poderia estar pregando a palavra, poderia estar fazendo a obra de Deus, no sentido, porque a obra de Deus é conhecer o Senhor Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Ninguém poderia estar fazendo assim, de pregar a palavra, de louvar a Deus. Ninguém poderia estar exercendo ministério nenhum se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, não é? Ninguém está sendo salvo porque tem algum dom, não. Estamos todos sendo salvos pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem que se ver como mais uma pessoa importante para Deus, que Ele se importa, você tem seu valor diante de Deus, o Senhor, Ele te chama naquilo que Ele te concedeu, e o importante de tudo é que você dê valor ao que Deus te deu. Dê valor ao dom que Deus te deu. E isso é importantíssimo. O próprio apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele dá um aviso para Timóteo muito importante, que isto é uma coisa que, um alerta para todos nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente. Então, não negligencie o dom que o Senhor te deu. Não faça pouco dele. Não diga que dos outros é maior. Não faça isso. Mas valorize o teu dom. Mesmo que outros queiram te desvalorizar, como tentaram desvalorizar a Timóteo por ele ser jovem e tal, Paulo fala, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, não faça negligente para aquilo que o Senhor te deu com tanto amor. Antes, valorize. Você tem que valorizar o teu dom, mesmo que possam querer desvalorizar o teu dom. O importante é que você valorize o teu dom e o use, porque se Deus deu o dom, seja que dom for na obra de Deus, é para você utilizá-lo com amor e com gratidão. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra tenha lhe sido abençoadora, lhe tenha sido útil em nome de Jesus, e vamos seguir em frente, sempre dependentes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim está acima de todos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.